Cara, no final, um resultado ruim, cara. A gente pode até argumentar que jogou com o time reserva o primeiro tempo, tal, vamos debater muito sobre isso, né? Mas assim, você enfrenta o Fortaleza em casa, ainda mais um Fortaleza que tá na zona de rebaixamento, teve troca de técnico e tal, você espera uma vitória, né? É obrigação Corinthians vencer qualquer adversário dentro de casa. Ainda mais um adversário na situação do Fortaleza, né? Com todo respeito à rapaziada aí, mas o Corinthians tem que vencer, né? Então, no fim das contas, um resultado onde não foi interessante. Mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho, vamos tentar entender o que faltou pra gente sair com essa vitória, né? Seja bem-vindo ao canal, deixa o like, assista o vídeo, se curtir, se inscreva. Segunda e terça pretendo fazer vídeos, né? Sobre aí o jogo do ano contra a porcada, né? Aí se perder, a casa cai. Se vencer, o Dorival é gênio, né? Porque poupou no primeiro tempo. Galera, vídeo patrocinado pela Mais Ágil, você que tá precisando adiantar o seu FTS, não sabe como, fixado pelo comentário, link na descrição, tá o WhatsApp dos caras, chame eles, troque todas as suas dúvidas, tire todas as suas dúvidas, troque ideia com os caras, e até 24 horas eles depositam dinheiro na sua conta. Então chame o pessoal aí da Mais Ágil e converse com eles, tá? Vamos lá então, rapaziada. Corinthians totalmente reserva no primeiro tempo, com exceção do goleiro Hugo Souza, né? Félix Torres na lateral direita. Cara, vamos começar já daquele jeito, né, velho? Ai, meu Deus do céu. Fortaleza fez um gol com 5 minutos de jogo, nas costas do Félix Torres. Aí você pode argumentar várias coisas em relação a isso. O Félix Torres é fraco. O Félix Torres está fora de posição. O Corinthians não tem um lateral direito reserva que consiga fazer o básico, porque o Léo Maná é horroroso. Então, assim, são vários pontos que a gente pode levantar e assim, a gente não conseguir entender de uma forma simples como que a gente chega nessa situação, né? Como que a gente chegou na situação de ter um lateral, de um zagueiro caríssimo, que é fraquíssimo, caro e muito ruim, jogando na lateral, assim, bizarro, velho. Agora eu pergunto pra vocês, o menino lá, o Caipira, que jogou a Copa São Paulo, ele não é melhor que o Félix Torres ali, numa situação como a de hoje, por exemplo, que é um menino rápido, um menino que ataca bem? Aquele outro rapaz, o Jacaré, que jogou uma partida do Paulistão, se eu não estiver enganado, e foi bem. Ele foi bem na partida que ele fez. Ele não é melhor que o Félix Torres, porque o argumento que eu tenho aqui, rapaziada, é que eu não tô falando que os meninos serão titulares a curto prazo, que eles jogam demais. Não é essa a questão. A questão é que eles não conseguem fazer o básico pra ser melhor que um zagueiro horroroso improvisado na lateral. Porque assim, o Félix toma a bola nas costas de um gol do Breno Lopes e fora isso ele não fez absolutamente nada a mais na partida. Nem defensivamente e nem ofensivamente. É um cara que não constrói... enfim, então assim, o Corinthians não tem um lateral que faz o básico na base. E eu já vou até descartar o Léo Maná, porque realmente o Léo Maná foi deplorável em todas as partidas que ele jogou, cara. Ele conseguiu ser péssimo em todos os jogos que ele jogou. Então assim, a gente não tem um pra fazer o feijão com arroz, cara, subir de vez em quando, tal, dá opção. Porque o Corinthians, só continuando, jogou Ramalho, Kaká e Angileri, que pra mim foi um dos melhores jogadores do Corinthians, se não o melhor jogador do Corinthians na partida. Meio campo com Rian Charles e o Breno Bidon. Na frente, Romero, Thales e o Dieguinho, que pra mim foi a grande novidade e foi a grande... podemos colocar o grande ponto bom da parte ofensiva do Corinthians foi o Dieguinho. Que é um menino que gosta do 1 contra 1. Tem bom drible, até mesmo sendo baixo ele consegue proteger bem a bola. Eu gostei da partida do menino Dieguinho. O problema é que ele estava sozinho. Porque voltando à análise anterior do Félix Torres, o Félix não sobe. Então o menino Dieguinho jogou sozinho. Porque com ele, o volante que saía do lado esquerdo é o Breno Bidon. O volante que saía do lado esquerdo é o Charles, que não sabe armar. Então o Dieguinho não tinha o volante, o barra meia pra armar as jogadas com ele, nem um lateral pra triangular com o meia e tal. Ele jogou sozinho. E ele conseguiu desenrolar um pouco. O problema é que os outros atacantes do Corinthians eram o Thales Trágico e o Ruimeiro, né? Aí é pra o cu da bunda, né, rapaziada? Que aí, quem assistiu a partida sabe o que eu tô falando, né? O Corinthians, apesar de ter tomado o gol rápido, e isso muda o cenário da partida, porque o Fortaleza,
entrega a bola pro Corinthians, que é natural de se acontecer, porque faz 1 a 0 na casa do adversário, os caras vão deixar o Corinthians tentar criar. E o Corinthians tem dificuldades para criar. Só que tem duas boas chances logo na sequência, que são 2 chutes do Angileri. Um que o goleiro faz uma boa defesa e o outro que ele acerta a trave. Por isso que eu disse que o Angileri foi um bom jogador hoje, foi um bom escape do Corinthians, principalmente na primeira etapa. Jogou muito bem o Angileri, jogou muito bem. Mas fora isso, o Corinthians não cria outras grandes chances de encher os olhos. Exceto numa jogada onde o Breno Bidon, se eu não estiver muito errado, né? O Angileri aciona o Bidon, ele cruza e o Romero perde mais um daqueles que só o nosso ídolo, a galera aí que comemora, que baba o ovo do Romero. Nossa, o Romero é ídolo, né? Daí eu sou obrigado a ouvir os narradores que antes do jogo a Fiel ovaciona o Romero, que não sei o que tem. É por isso que a gente tá há 6 anos aí com o Paulistão, né? É por isso, é por essa e por outras, né? Eu tô acostumado aí com Carlitos Teves, Edilson, Marcelinho, Luizão, Rincon, enfim, fica colocando tudo na mesma frase. Enfim, o Romero perdeu mais um daqueles gols que eu não tenho mais força pra xingar o Romero. Eu não consigo mais. Pra mim já ultrapassou o limite do bom senso já xingar o Romero. Que ironia, bom senso xingar jogador. Mas enfim, eu não consigo. Eu xingo 6 aí, eu não xingo mais, não consigo. Cara, e é o seguinte, o Fortaleza, ele vai ter uma chance num cruzamento despretensioso com o Ramalho ali, não sei o que aconteceu, bugou ali, deu lag, travou, cara, sei que ele fez, a bola acertou atrás, quase gol contra, né? Mas tirando isso daí, o Ramalho e o Kaká fizeram uma ótima partida. Ali no lance do gol do Félix, que ele toma nas costas, eu achei que o Ramalho poderia ter meio que chegado um pouquinho mais um tesão na jogada, mas eu acho que a falha maior foi do Félix. Mas tirando esse lance aí, os dois, né, que da trave, o Ramalho fez uma boa partida, tá? Principalmente na segunda etapa, e o Kaká com o jogo inteiro foi impecável na marcação. O problema tava na criação. E aí a gente vai pro intervalo, e aí, né, coloca aí os Cavaleiros do Apocalipse, né? Coloca Memphis, Yuri, Garro e Mateuzinho. Mateuzinho no lugar do Félix, né? Que isso aí, né? Também não tem eu não tenho mais força pra xingar ninguém, nem Romero, nem Félix, eu não consigo mais. Cansei. Aí sai o Thales, sai o Romero, sai o Rian e tal, e entra os feras aí, e a gente espera um Corinthians melhor e um Corinthians que agride o Fortaleza, coisa que não acontece. E a minha análise, eu não sei se vocês vão concordar comigo, é a seguinte: no primeiro tempo, o Fortaleza faz um gol muito rápido. O que o Fortaleza sabia que ia acontecer? A gente, eu, você, todo mundo sabia que ia acontecer. Todo mundo. O Corinthians no segundo tempo ia colocar os titulares. Então, na minha visão, o Fortaleza faz um gol muito rápido. Isso dá uma alterada no esquema deles. Porque eu acredito que eles tentariam o placar no primeiro tempo. Só que eles fazem um gol muito rápido e dão a bola pro Corinthians. Só que ainda eles tentam sair pro jogo. Eles tentam jogar. Não conseguem, mas eles tentam. Já na segunda etapa, com os titulares, com a entrada dos melhores jogadores do Corinthians, o Fortaleza praticamente abdica de jogar bola. Por isso que eu tô falando, não sei se vocês tiveram essa leitura. O segundo tempo inteiro, o Fortaleza não tentou jogar. O primeiro, eles tentaram colocar a bola no chão e construir jogadas com 1 a 0, porque eles falaram, pô, a gente tem que fazer o placar agora no primeiro tempo. Já no segundo tempo, com o placar de 1 a 0 e com a cavalaria do Corinthians, os caras não tentaram jogar. E ficou muito difícil pro Corinthians, porque eles se defenderam. Era volante, era o Tinga lateral que marca, e não sei o que tem, não sei o que tem. O Corinthians não conseguia criar chances. Além do que o Garro, na minha opinião, entrou abaixo. E por consequência a bola não chegava nem no Memphis e nem no Yuri. Então o Corinthians sentiu essa dificuldade no sistema defensivo do Fortaleza, que era só se defender e jogar a bola pra frente. E o Corinthians voltava, se defendia, jogava a bola pra frente e ficou o segundo tempo inteiro nisso daí. Até que, vamos lá, entra o Carrídio, né? Entra o Carrídio no lugar do Dieguinho. Mas beleza, o Carrídio entrou bem e tal, mas assim, o Dieguinho também tava legal. Enfim. De repente tirar o Charles e colocar o Carrídio pra ter mais gente, poderia ser uma opção, né? Colocar o Carrídio ali como primeiro volante, visto que o Fortaleza não tava querendo jogar, né? E o Corinthians só ficou com a bola. Enfim, poderia ser uma opção, mas tá bom. E aí aos 21 minutos tem a primeira chance do Corinthians do Yuri Alberto, um cruzamento do Angileri ou do Bidon pela esquerda, né? Faz a colher, assim, foi do Bidon. E o Yuri Alberto perde o tempo da bola. Isso é claramente falta de ritmo, né? Tá voltando agora, tá o terceiro jogo, o segundo jogo ali
Não é nem segundo jogo completo que ele entrou no segundo tempo. Então, falta de ritmo, ele perdeu o time, perdeu o pique da jogada ali pra finalizar e não conseguiu finalizar, não conseguiu empatar o jogo. E fora isso, mais nada. Corinthians com a posse de bola, trocando passes e não conseguia agredir, não conseguia finalizar a meta do Fortaleza. Até que, aos 48 minutos do segundo tempo, ali no finalzinho, no apagar das luzes, né? Cruzamento pra área, uma cabeçada, o goleiro solta no pé do Carrídio, né? Que também ali teve uma desatenção do Diogo Barbosa, o lateral do Fortaleza, que não saiu, né? Deveria ter beabado o futebol, ele deveria ter saído para deixar o atacante do Corinthians em impedimento. Ele não saiu, ficou dormindo. É assim, né? O Félix deu uma dormida no primeiro gol do Fortaleza e o Diogo Barbosa deu uma dormida do gol do Corinthians, mas a gente não tem nada a ver com isso. O Corinthians empata com o Carrídio. Então assim, cara, o resumo, na minha opinião, foi essa. Se errou ou acertou na questão dos jogadores poupados, a gente vai saber contra o Palmeiras. Se a gente passar da porcada, pô, o Dorival é gênio. Descansou os caras, o Yuri tá correndo, o Memphis tá correndo, o Garro tá correndo, os caras tão com ritmo. Aí show de bola. Agora, se o Corinthians for eliminado, aí a gente perde a chance de continuar na Copa do Brasil. E aí o Corinthians perde pontos preciosos contra o Fortaleza e contra o Botafogo. Que o Corinthians jogou muito melhor no segundo tempo para ter vencido no Rio de Janeiro. E aí começa a saga de correr atrás dos pontos perdidos, né? Mas claro, por hora, um resultado ruim. Na minha visão, um resultado ruim. Era pra ter vencido o Fortaleza, tá? De repente, um time misto. Poderia ter colocado um time misto, né? Do segundo Garro no primeiro tempo, segundo tempo entra o Yuri, sai o Garro, com o Memphis no primeiro tempo, o Carrídio no segundo, enfim. Poderia ter dado uma misturada melhor ali. O que fica evidente é que realmente o time, os jogadores, as opções do Dorival para a reserva do Corinthians são muito limitados. Você tira o Memphis e o Yuri e os reservas é Thales e Romero, cara. Os caras estão aqui e nem tô falando que o Yuri e o Memphis são espetaculares, mas eles estão aqui, os reservas estão aqui, cara. A gente tem que ter jogador aqui, pelo menos meio termo aqui, tipo um Vitor Sá que foi ventilado, que é um jogador ali, não é nenhum espetacular, mas é melhor que esses citados para reserva. Mas enfim, vamos desenrolando durante a semana, tá? Segunda e terça faremos aí vídeo, lógico, o que esperar do derby, na guerra, que será na nossa casa, no Allianz Parque. Tamo junto, galera, deixa o like, é nóis.